Eu gostaria de saudar o presidente da Comissão da Verdade, instituída pelo governador Jackson Barreto, e a Andréa, José Alonso Nascimento, Gilberto Francisco, Gabriela Maria, Gilson Sérgio Matos Reis, José Lira da Cruz, enfim, e a todos os presentes que se deslocaram até aqui para nos ouvir, em especial os meus familiares, que também aqui se encontram presentes. Eu tentarei ser breve, eu tentarei contar a história dentro daquilo que eu me lembro. Obviamente que, com o tempo, as coisas também, de certa forma, por mais que a gente puxe pela memória, haverá de haver algum lapso em algum momento. A minha vida, eu vou começar, sempre foi uma vida de rebeldia. Ela começa no colégio estadual, onde vários incidentes comigo aconteceram em termos de rebeldia, mas, acima de tudo, e aqui vou começar sempre rendendo homenagem a essa pessoa que me trouxe para a vida pública e que é, digamos assim, o meu guru, que é o Wellington Mangueira. O Wellington Mangueira, desde a faculdade, posteriormente, mas sempre no Colégio Ateneu, nós participamos de tudo que dizia respeito à política. Isso é muito bom. Eu vou abrir até um parênteses para dizer, porque, às vezes, até nem meus filhos, e há pouco minha esposa Creuza reclamava que eu não contava a minha história. Essa é uma grande oportunidade de contar até para eles também. Pois bem, no Colégio Estadual, nós participamos e fomos fazer um congresso da USES, União Sergipana dos Estudantes Secundários. Naquela época, eu sempre ligado ao Wellington, e fomos até a cidade de Lagarto. Até então, não conhecia Creuza, coincidentemente, foi em Lagarto, com a pessoa de Lagarto, que eu vinha me casar, mas, lá em Lagarto, houve um incidente que marcou ainda mais a minha amizade, a minha admiração e o meu respeito por Wellington Mangueira. O Wellington tinha tido uma desavença com um cidadão chamado Joãozinho Papadoce, e, infelizmente, né, quando a gente estava reunido num colégio lá em Lagarto, ele, de maneira traiçoeira e covarde, apunhalou o Wellington pelas costas, abraçou com o Wellington e o apunhalou pelas costas. Então, foi um momento assim, e aí começa assim minha vida sempre a ser agitada. Foi um momento assim de trauma, em que o Wellington veio para Aracaju, a gente ficou reunido lá em Lagarto, né? As forças políticas se dividiram, nós ficamos ali na Igreja da Piedade, num frio danado, queimando papel. Por um lado, tinha, como sempre, ainda hoje continua, você repare que o tempo passa, mas não muda, as forças políticas dos ribeiros e dos batalhas. E, coincidentemente, os batalhas estavam do nosso lado, o deputado estadual, que é tio de minha esposa, Creuza, nem o conhecia, ficava do nosso lado, e os ribeiros contra, e tudo armado, etc., até que nós conseguimos não realizar o congresso mais em Lagarto. E fomos, então, terminar esse congresso sem impropriar. Como deputado Cleto Maia, que era uma pessoa realmente de posições esquerdistas, era uma pessoa de posição, vamos dizer assim, de vanguarda, progressista. E este congresso a gente termina na cidade de Propiá. E eu sou eleito, para minha sina, depois muitas pessoas mangam de mim, e eu sou eleito tesoureiro da União Sergipana dos Estudantes Secundários. Essa foi o meu primeiro cargo, o meu primeiro, vamos dizer assim, a minha primeira participação mais efetiva na política estudantil, claro. E aí sou tesoureiro da União Sergipana dos Estudantes Secundários. Quando vem o golpe de 64, fecha, acaba com a USES, acaba com a UNE, enfim, todos nós sabemos a desgraça que foi a Revolução de 64. Não vou aqui fazer ilações filosóficas de por que veio, ela veio desde Getúlio, veio e teria que desembocar. O Brasil desembocou nisso por uma série de razões que chegou à Revolução de 64, eles como os salvadores da pátria. Bom, em 1966, eu ingresso na Faculdade de Direito, a famosa turma de 66, que veio marcar realmente a história de Sergipe.
algumas pessoas aqui se encontram, quase todos os componentes da Faculdade de Direito, que era aqui na Avenida Ivo do Prado, eles ocuparam cargos públicos, se destacaram. Não vou aqui nominar justamente para não poder falhar com a memória, mas todos se destacaram, todos ocuparam os cargos públicos, todos lutaram, a todos eu rendo homenagem como nossos amigos. Aí começa já com, em 66, tinha um trote, um famoso trote, que era levado na brincadeira, que era levado no deboche, mas até então realmente era isso que acontecia. E aí essa turma da gente, vou puxar aqui um pouco pela memória, e então nós saímos todos amordaçados, desfilando em silêncio, um tambor tocando na frente, e tinha uma frase na frente: os que fazem a revolução pacífica impossível tornam inevitável a violenta. Essa, salvo engano, é uma frase de Kennedy. E nós desfilamos pelas ruas de Aracaju e começamos a marcar essa posição. E começamos a lutar, e começamos a brigar, e participamos de greve. Eu me lembro, ocupamos o colégio estadual. Se destaca, na oratória, João Augusto Gama, que era um excelente orador. Até então, eu não era falador, eu não era orador. Pelo contrário, eu era um homem até, acima de tudo, tímido. Mas o Gama sempre foi um lutador, sempre foi uma pessoa que se destacou nesse movimento da Faculdade de Direito, porque a gente, justamente com os outros companheiros, 66 já tinha havido a Revolução, e nós nos destacamos nessa luta pela democracia. Ela vem a culminar, afora as lutas internas aqui em Aracaju, onde fazíamos greve, onde participávamos, né? Onde éramos realmente a referência, juntamente com outros companheiros da faculdade, por exemplo, de Ação Social, com Bosco Hollenberg, Ana Curtis, com a Faculdade de Medicina, José Alves Nascimento, enfim, todos participavam. E a política, mais ou menos, era dividida entre aqueles que eram participantes do Partido Comunista Brasileiro, e AP, a Ação Popular. Havia sempre uma, vamos dizer assim, briga intestina entre nós, entre a AP e o Partido Comunista Brasileiro. Mas nós sempre levávamos vantagem, até pela forma de conduzir, até pela forma de orientar, até pela forma, vamos dizer assim, de convencer as pessoas, nunca optando pela luta armada. Pessoalmente, é bom que eu diga aqui como testemunho, e o Hélito Mangueira já chegou, e já chamei você de meu guru, desde a faculdade, não, desde o colégio estadual. Pessoalmente, eu nunca fui membro efetivo do Partido Comunista. Eu sempre fui um simpatizante do Partido Comunista. Não digo isso apenas para marcar a história em respeito a meu pai. Eu nunca fui membro efetivo do Partido Comunista, em respeito a meu pai, porque era homem de outras posições, e a luta dele, ao longo da vida, tinha sido pelo integralismo. Então, eu sempre fiz essa divisão. Eu sou um lutador, eu sou um rebelde, mas eu sou um respeitador. Pois bem. E aí, na Faculdade de Direito, a gente sempre, através do diretório, através enfim, mimeógrafo, fazíamos agitações, íamos para a rua, pichava-se, lutava-se. Eu sempre participando também. A nossa participação sempre foi efetiva. O fato de eu não ser um quadro efetivo do partido não quer dizer que eu não era uma pessoa que não lutava pelo Partido Comunista Brasileiro. Pois bem, e aí, dando continuidade a esse nosso depoimento, o auge, vamos dizer assim, da participação, ela se torna quando a UNE, já colocada na ilegalidade, resolve convocar um congresso. Congresso esse no estado de São Paulo, mais precisamente a ser realizado. E lá foi realizado em Ibiúna, é uma região lá, serrana de São Paulo. E aí nós tínhamos uma maioria, os representantes de Sergipe, salvo engano, eu, o Hélito Mangueira, João Augusto Gama, menino da Faculdade de Ciências Sociais, que recentemente morreu, Vieira,
Enfim, eu já disse a você que, em termos de nome, pode ser que aqui e acolá eu me esqueça de alguns. Polito, Polito realmente da Faculdade de Química, era Laurine, Itina, e depois aqui. Bom, mas enfim, e nós resolvemos ir. A esse tempo, eles tinham permitido que se criasse, ao invés de USES, ao invés de agremiações estudantis, os chamados DCE, Diretório Central dos Estudantes. E nós, então, fomos para a luta, conseguimos uma maioria importante e nós, então, vamos dizer assim, dirigimos o primeiro DCE da Universidade Federal de Sergipe. O primeiro DCE foi composto por nós, tendo João Augusto Gama como presidente e eu como tesoureiro. Eu ocupava o cargo de tesoureiro. Enfim, era a minha sina ser tesoureiro, até por aquilo que me caracteriza na vida, que todos sabem qual é, que é a lisura com o dinheiro público. Pois bem, então, no DCE, veio um dirigente, e aí talvez veio um dirigente de São Paulo, e nos organizou, nos disse que a gente tinha que participar desse congresso, mas esse dirigente, depois, nós viemos a saber, não que fosse delator, mas já era uma pessoa que já vinha sendo, vamos dizer assim, monitorado, no ano de hoje é monitorado, espionado naquela época. Ele já vinha sendo acompanhado porque as forças de segurança já sabiam que nós iríamos realizar esse congresso. E aí embarcamos, fomos para São Paulo. Num primeiro momento, nos hospedamos na casa de Aparecida Gama, que era noiva de Gama e que morava no Rio de Janeiro. Depois fomos para São Paulo. E aí eu não me lembro bem, né, se a gente passou em algum mosteiro, não é isso? Nós passamos no mosteiro dos frades, entendeu? E ficamos lá no primeiro momento, e no segundo momento, então, nos deslocamos com a famosa senha, né, para poder dizer a senha à pessoa que estava. Aí eu me lembro bem, debaixo de uma ponte, com um guarda-chuva, e nós tínhamos que perguntar, e eu perguntei, onde fica o CTA, né? A resposta não me lembro bem se o CTA fica na Vila Ema, não sei o quê, mas a pergunta eu também, porque se eu não soubesse a pergunta, eu não poderia ir até o Congresso da UNE. E aí nós fomos levados, me lembro bem como hoje, não chegamos numa primeira noite, chegamos numa segunda, dormimos ao relento, na beira da estrada, com chuva, com frio, mas ficamos. E terminamos indo para essa fazenda lá em Biúna. Aí, em Biúna, estavam todas as lideranças que os senhores conhecem, e depois eu até conheci mais a miúdo. Estava Zé Disseu, estava Valdemir Palmeira, estava o presidente da UNE, que era de Minas, e depois foi assassinado. Enfim, era uma reunião enorme. Se vocês me perguntarem se hoje eu critico, claro que eu critico, porque uma reunião num sítio, sem menores condições de higiene, sem maiores condições de comida, mas nós éramos estudantes, nós éramos idealistas. Me lembro como hoje, que eu pegava açúcar e comia, né? Porque açúcar, meu pai dizia que era ferro, ele era fiscal do Instituto do Açúcar e do Álcool, que eu comia porque não tinha nada, comia açúcar. E lá para as tantas, o debate, como sempre. Você imagine como eram as brigas ideológicas, né, entre as várias facções que existiam naquela época. O Partido Comunista tinha um candidato, nós votaríamos nesse candidato do Partido Comunista, a delegação de Sergipe majoritariamente votaria, menos, eu acho que Bosco Hollenberg não votaria, e menino também, Zé Alves. Mas, enfim, uma bela noite, depois da gente estar numa tenda, dormindo, se é que se pode chamar de dormindo no chão, etc. Mas essa é a parte, vamos dizer assim, poética, né? A parte que a gente guarda até com uma certa saudade. E quando, ao amanhecer, nós somos surpreendidos por as tropas. E tinha uma tal de uma segurança, diz que a segurança ficava nos morros quando chegava, mas uma segurança de coisa nenhuma, com porcaria, 1 ou 2 revólver. E aí eles cercam, e era assim, né? Tinha um morro e a gente ficava lá embaixo, numa tenda, né? discutindo, né? E então eles cercam sob o comando do coronel Erasmo Dias, que posteriormente é deputado estadual e federal, não me esqueço nunca.
E aí vem tiro de metralhadora, entendeu? Tiro por tudo quanto é lado, cerco para um lado, corre para um lado. Correr para onde? Se você estava num vale e cercaram esse vale, eles tinham as informações, né, de que a gente estava ali reunido. Aí começa realmente uma fase enorme de sofrimento. Primeiro, pela humilhação, né? As pessoas se dirigiam a gente como se fôssemos marginais mesmo, com chutes, com agressões verbais, com isso e aquilo. Mas nós, de Sergipe, conseguimos fazer uma estratégia de ficarmos sempre juntos. Éramos poucos, tínhamos condições de ficar juntos, até para um dar confiança ao outro, né? Me lembro, e Rio com Gama, que estava com a lama. Quando começou o tiroteio, ele ficou com o canivete na mão, porque ele estava limpando o sapato com o canivete na mão. Eu peguei o canivete dele, joguei debaixo da lona, entendeu? Que ele ficou assim, pasmado, traumatizado, né? E eu brinco sempre com ele com isso. Pois bem, então, a gente, vários ônibus, né? Aí bota aqui, bota acolá, e a gente conseguiu ficarmos todos no ônibus, né? A delegação de Sergipe ficou no ônibus e nos dirigimos. Era tempo de chuva, esse ônibus quebrou. Desce vocês, safados, isso e aquilo, tal, com palavras as mais pejorativas possíveis, comunistas, vagabundos, enfim. Desce para empurrar o ônibus, tivemos que empurrar o ônibus, tivemos que levar o ônibus até que o ônibus conseguisse novamente pegar a estrada, que é um vale. Quem conhece, depois eu já vi, já estudei, etc., o Vale do Ibiúna. E nos dirigimos a São Paulo. Nesse momento, eu me lembro também que eu era funcionário público, eu era datiloscopista do Ministério do Trabalho, né? E a carteira que eu tinha, eu disse, rapaz, essa carteira vai ser pior. Aí peguei a carteira em determinado momento, consegui, né, e joguei fora. Né? Joguei fora para, quando eu fosse preso, não fosse identificado como funcionário público. Eu tinha pedido uma licença, né, para tratamento de saúde dado por um médico, que depois foi perseguido porque me deu essa licença para eu ir até o Congresso de Ibiúna. Bom, e aí fomos, chegamos em São Paulo. Chegamos em São Paulo. Aqui vale um registro também de que, dentro desse ônibus, o Vladimir Palmeira conseguiu... você repare que ele era um dos líderes, era uma das pessoas, eles, etc., que eram os expoentes de 68, enfim. E aí, então, ele conseguiu entrar no nosso ônibus, se esconder, ficar por ali, e quando chegou realmente em São Paulo, que eles estavam levando a gente para o presídio Tiradentes, onde realmente nós ficamos, um presídio que posteriormente foi destruído, uma masmorra medieval, e o Vladimir conseguiu quebrar uma janela, nós nos levantamos, fizemos uma zoada para que ele pudesse fugir. E ele pulou realmente, numa desses, quando o ônibus parou, estacionou, ele conseguiu pular e correu. Mas, infelizmente, o Vladimir era asmático. E ele, por mais que ele corresse, a força da repressão foi atrás e o prenderam novamente. Então, prenderam novamente. Ele não foi feliz nessa tentativa de fuga, lá em São Paulo. E aí fomos para o presídio Tiradentes. E, novamente, nós ficávamos, na medida do possível, em celas com a delegação de Sergipe. Esse realmente foi o lado mais sofrido da coisa. E aí, praticamente, não tinha comida. Foi quando, na segunda noite, numa dessas revisões lá que fizeram, não é? Eu e Gama, houve um momento em que você vai para essa cela, você foi para essa, e eu e Gama tive que ir para outra cela onde estava o pessoal do Rio de Janeiro, né? O pessoal do Rio de Janeiro estava nessa cela e foi uma noite de terror, realmente, se eu me lembro perfeitamente. E aí veio o pessoal Cecil Boré, se eu não me engano, era um marginal, um assassino lá do Rio de Janeiro, que veio apanhar os estudantes do Rio de Janeiro. E a gente, né, naquela luta, gritávamos, passando a madrugada gritando, e dizíamos "Une Edson Luiz". Para quem não sabe, Edson Luiz foi estudante morto lá no Rio de Janeiro, no calabouço, no calabouço, no Rio de Janeiro. Então, a gente gritava "Une Edson Luiz", porque sabia que eles vinham, né? E aí, meu amigo, aí a turma vinha mesmo de porreta, entrava dentro da cela para bater, entendeu? Enfim, e levaram os estudantes, e foi dessa, para mim, foi a pior noite, realmente. Primeiro que não estávamos juntos todos. Estava eu e Gama. Ora, eu e Gama de Sergipe, que não tínhamos
vamos dizer assim, não tínhamos nada diretamente com a delegação do Rio de Janeiro, né? Mas o pessoal chegava de cacetete, de porrete, e entrava e xingava e batia. Então, nós, posteriormente, eu volto a me reunir com os companheiros e resolvemos fazer uma greve de fome. E fizemos uma greve de fome de não menos de 48 horas a 72 horas. É uma coisa realmente difícil. Era uma forma da gente mostrar nossas famílias que estavam em Aracaju, que ele não estava preso, tomar alguma posição, porque naquela época não se comunicava nada, não tinha habeas corpus, não se soltava, etc, etc. E aí foram fichando. Como era muita gente, não é? Eles, então, tiveram que botar num pátio, aí botava, fichava, e ainda hoje me lembro que tinha um retrato. Fichava a gente, fichava fulano, fichava ciclano e tal. Eu mesmo não fui fichado no primeiro momento como funcionário, porque eu tinha jogado minha carteira fora, né? Tive essa ideia. Era estudante de direito e tal. Fechou a gente, passamos essa greve de fome horrível. Teve um momento que eu me lembro que eu já não me levantava mais, entendeu? E aí, posteriormente, depois dessa greve de fome, depois das lutas que o pessoal aqui de Aracaju fazia, das mães, dos pais, todo mundo clamando, conclamando, onde é que vocês estão, o que é que estão sofrendo, o que é que não estão sofrendo, enfim. E nós fomos libertados. Fomos libertados, fomos colocados num ônibus, viemos até o posto fiscal de Aracaju, que era ali na entrada da cidade, e de lá fomos para as nossas residências. Esse é o primeiro episódio, vamos dizer assim, mais marcante das nossas lutas, da nossa luta particular, eu e dos meus companheiros, que foi a prisão em Ibiúna. Estou tentando resumir para que as pessoas entendam. E ficamos nas nossas casas, eu voltei a trabalhar, voltei a frequentar a faculdade. Quando, com o AI-5, aí sim, aí vem a segunda, né? A segunda prisão, né? Quando, da decretação do AI-5, em 68. E aí, um belo dia, praticamente pela madrugada, 5, 6 horas da manhã, nós fomos... eu tive a minha casa, eu era solteiro ainda, emissão, minha casa invadida pelos policiais, entendeu? Que chegaram lá. E eu tive... Ontem eu perguntei até... Porque vale a pena citar os nomes, né? E eu me lembrei, quem foi esse bandido que, sem nenhum mandado, sem nada que outorgasse a ele o direito de invadir minha residência. Mas eu digo, eu vou perguntar, perguntei e anotei aqui, que é bom para a Comissão da Verdade. Era o coronel Gildásio Barbosa. Esse cidadão era o secretário de Segurança Pública. É preciso que a Comissão da Verdade saiba disso. Esse cidadão foi quem invadiu a casa de todos nós, prendendo arbitrariamente, sem nenhum mandado. E esse coronel Gildásio Barbosa foi quem ordenou que houvesse a prisão. Fomos presos, invadiram a casa, procuraram os nossos livros. Mas, nessa época, eu já, sabidamente, peguei todos os meus livros que eu tinha, que o Hélito me fornecia, que outras pessoas que eu lia, de Gramsci, etc. Aí fui para a casa de minha avó, na rua Dom Bosco. Cheguei lá, botei numa sacola e tal, e enterrei. Acho que eu estava tendo uma premonição. Então, quando chegaram lá em casa, realmente, em termos de material, vamos dizer assim, subversivo, nada encontraram. Entendeu? Me lembro bem que daí, volta a insistir novamente, eles foram até a casa de Gama, e eu já no jipe, preso, e na casa de Gama, me lembro bem, Gama tinha escondido atrás da geladeira os livros dele todos e tal, e morava, coitado, com umas velhas, que eram as tias dele, né? A mãe de Gama, salvo engano, morreu de parto, e ele morava com as velhas tias dele, que era do Ministério do Trabalho. E fomos presos e fomos lá para o 28 BC. E aí, no enorme, vamos dizer assim, cela, a gente ficou preso. Eu fiquei exatamente durante 39 dias. E depois explico por que não completou... 29 dias, explico por que não completou o 30º dia. E eu e tantos companheiros que tivemos lá. Aí era um processo realmente de humilhação. Você era acordado, eu mesmo fui depor de madrugada. Você tinha acordado de madrugada, vamos, safado, vai lá, depor. Chegava lá, você batia na mesa. E, enfim, fazia aquele tipo de tortura psicológica. Eu quero registrar aqui que, pessoalmente, eu nunca sofri, pelo menos no 28, tortura física. É bom que se diga isso. Mas sofri tortura psicológica.
né? E aí tivemos que depor, tivemos que dizer o que éramos, eles querendo saber qual era a participação no Partido Comunista, o que é que fazia, o que deixava de fazer, enfim. E nós ficamos lá, depois aí eles prenderam até os deputados, e aí dizia que era a gente que tinha delatado os deputados, né, para criar aquele conflito. Não tínhamos interesse nenhum de ter delatado deputado nenhum, tínhamos interesse de nos defender. Mas as famílias não tinham direito de nos visitar, as pessoas não iam, vamos dizer assim, sequer conversar com a gente. E me lembro como hoje, você imagine que eu passei o Natal e o ano de 68 para 69, nós passamos na prisão. Isso, aí os fogos papocando, a entrada do ano de 68 e 69 e a gente na prisão. A não ser o Natal e, posteriormente, também a entrada de Ano Novo. E aí depusemos. E quando chegou no 29º dia, eu e Vieira, eu era funcionário público do Ministério do Trabalho e Vieira era funcionário do Banco do Brasil. Como ele não tinha justificativo e a prisão era ilegal, aí resolveram nos soltar. Tanto que os primeiros presos dessa operação soltos são eu e Vieira. Salvo engano, não sei se tinha um terceiro. Mas por essa condição de que a gente era funcionário público. Posteriormente, eu chego no Ministério do Trabalho, na delegacia do Ministério do Trabalho, está lá 29 faltas. Tem mais 29 faltas porque eu não faltei, eu estava preso. Não, o senhor não estava preso. Não. Enfim, não estava preso e estava. Não tinha nenhuma comunicação oficial, você tinha 29 dias de trabalho a ser descontado, né? E não deixaram para o 30º dia, porque aí seria dispensa a serviço público por abandono de serviço. Eu aí pedi demissão. Sempre fui muito rebelde, né? Daí vocês não vão tirar, eu também não venho mais trabalhar. Entendeu? E aí saí realmente do Ministério do Trabalho. Agora, aqui é preciso também que a gente relate e veja. Eu me lembro também, entre a prisão depois e entre a Operação Cajueiro, era realmente um constante sofrimento. Eu me lembro que uma vez eu vinha com Creuza da Atalaia Nova e estava ali no banco da Trasfeira. É preciso se registrar isso também, as pessoas. E aí me lembro que o doutor João Alves, né, que é atual prefeito, ele olhou, a gente estava no banco da Trasfeira esperando o ônibus. Naquela época era ônibus mesmo, eu ia para casa de Creuza. E disse: olha, você está sendo procurado, vocês estão sendo perseguidos. João Alves era estudante naquela época da Faculdade de Engenharia de Salvador e era muito amigo de Zé Ribeiro, que era muito meu amigo, que era irmão de Wagner, e, em função disso, nos avisou, eu aí fugi. Né? Posteriormente, também registro que era assim, era assim, uma não tranquilidade. Depois eu analiso por que é tão importante a liberdade. O doutor Feita, quando da Operação Cajueiro, eu estava com Creuza em casa, e meus filhos já eram nascidos, Alexandre e Tiago, Diogo não. Mas, e aí eu fui tomado de pânico, e registro aqui, que aí peguei um carro de madrugada e fui para a casa de um grande amigo meu, que é Filadélfio Alexandre, e que me acolheu lá. Entendeu? E a gente vivia assim, de temor. Né? E as pessoas ou eram suas amigas ou não eram. Nesse caso específico, o Filadélfio era um grande amigo meu, que eu tenho enorme saudade. E me acolheu lá, depois as coisas passavam, daqui a pouco você fugia para lá, daqui a pouco você fugia para cá, porque você não tinha nenhuma segurança e sua liberdade não valia praticamente nada. Né? Eu, posteriormente, então, ingresso na advocacia, em 71, me caso, né, e continuo a minha luta pelo MDB, partido que eu ajudei a fundar. Em 1966, fundei o MDB. Posteriormente, fui o primeiro candidato do MDB de então, com Gilvan Rocha, porque a gente sabe que eu fui candidato a vice-governador de Gilvan Rocha no PMDB em 82, e continuei a minha luta. Né? Sempre fui um homem que sempre lutei, que sempre fui muito rebelde. Talvez hoje, às vezes, os meus filhos não conhecem a minha rebeldia, por exemplo, na OAB, quando tentaram eu, Clóvis Barbosa, Nilo Jaguar, e aí fizeram lá uma eleição fajuta e eu me rebelei, e aí fui candidato. Nunca dei sorte na política partidária, mas na política essa outra não. E aí eu perco por um voto. Né? E se eu tenho alguma frustração na vida é não ter sido presidente da OAB, porque esse voto foi em função da idade. Entendeu? A Marlene, que hoje está viva, mulher de Jonas Amaral, ela
estava grávida, dizia, olha, só não vá ter criança no dia da eleição. Ela teve criança no dia da eleição e a OAB, infelizmente, antidemocraticamente, não foi tomar o voto dela. Aí eu perdi a eleição porque menino era mais velho, né? Eu me esqueço o nome dele, Neto, né? Que era o Partido Socialista. Perdi depois uma outra eleição também por idade nos Institutos dos Advogados do Brasil. Aí empatou e perdi também. Enfim, é uma vida. Foi uma vida. A minha vida realmente foi uma vida de luta. Foi uma vida de um testemunho que a gente deu pela democracia, né? Eu digo sempre, rendo sempre homenagem ao Wellington Mangueira, que aqui está presente, desde do movimento estudantil, que você não ouviu quando eu disse que você foi esfaqueado, daquele sofrimento nosso todo. E na Faculdade de Direito, nós éramos uma turma exemplar. E a gente participava democraticamente, né? Por exemplo, com candidaturas, eu vejo aqui o Hélio Paixão, foi candidato nosso, pessoa que também fazia parte desse movimento, todos, quase todos. E era interessante na Faculdade de Direito uma coisa, aqueles que não participavam, que eram, vamos dizer assim, pessoas mais da direita, tinham um respeito enorme pela gente, é preciso que se resista isso. Eu me lembro que tinha um filho de Digenal, que era o general, que era de Jalmar, e ele sempre tinha respeito. Vocês estão fazendo greve, eu vou para a minha casa. Mas nunca houve uma contestação, até porque nós éramos maioria e impunhamos aquilo que a gente queria realmente. O Hélio foi candidato, depois perdeu por poucos votos para vereador, depois inventamos João José Amaral. Enfim, dentro do processo democrático. Quando veio a luta armada, não é? Aí realmente não houve uma participação, até porque, primeiro porque eu discordo, né, dessa luta armada. Então, e aí o Partido Comunista, do qual eu era simpatizante, o Hélio já tinha sido preso, etc., houve uma dispersão, e a gente praticamente começou a lutar dentro do MDB, onde eu fui vice-governador, deputado, mas que não vem ao caso, está contando aqui a minha história política, mas é uma história realmente sempre de luta, né, sempre, né, caminhando pelo processo democrático, né? Eu não via, e tinha razão, e nós tínhamos razão do Partido Comunista, a luta armada como uma saída. É claro que o regime forçou aquilo. É claro que houve um radicalismo de ambas as partes, mas o regime forçava e, obviamente, partiu para a luta armada, a dissidência de Marighella, a quem eu rendo a minha homenagem como um dos maiores homens que eu conheço, públicos do Brasil, o Marighella. Eu não conheço, li a história dele, enfim. Mas marcou a sua história, né? E marcou a história desse país. E aí, hoje, nós vivemos realmente numa democracia. Não sei se me esqueci de dizer alguma coisa. Posteriormente, sim. Estou olhando para a Creuza, me lembro. Daí, em função dessa prisão do 28BC, nós fomos processados. Não foi prisão, soltou, vá para casa, até logo, não. Nós tínhamos que ser, nós fomos processados, respondemos processo na Auditoria Militar de Salvador, né? E também era traumático, porque vocês tinham lá o corpo, quem julgava eram os militares, né? Rendo também homenagem a Noblar, né? Romildo Noblar, que nos defendeu de graça naquela época, né? E a gente, graças a Deus, somos todos absolvidos, né? Enfim, a minha história também está registrada, o Wellington, eu até poderia ter trazido, eu posso trazer depois. Porque o Hélio fez um trabalho muito bom, o Hélio Mangueira, na Secretaria de Segurança, e tem no arquivo público toda a minha ficha, né? Quando eu requeri a questão da Comissão da Verdade, tem lá. E tem também no CNI, lá em Brasília, onde eu também fui, está registrado. Daqui tem até um fato interessante, diz que eu, comunista, inteligente, fizeram realmente render a sua homenagem a mim, porque eu disse que era um comunista muito inteligente. Eu não sei se era realmente o caso, mas está lá na ficha, faz parte da história, entendeu? E eu aqui termino e concluo para dizer a vocês o seguinte, repare, quando a gente vê algumas manifestações, né, e no passado recente eu vi isso, quando a volta da dura, isso e aquilo, nós temos governos realmente que nós podemos discordar. Nós temos governos que realmente erraram, mas a essência da sociedade é a democracia. Eu não conheço regime nenhum que possa superar a democracia, com todos os seus erros, com todos os seus acertos, com todas as suas frustrações, com tudo aquilo que a gente sonhou e não se realizou, que é através do MDB, que é através do PMDB, que a gente sonhava, que depois da Revolução o PMDB iria ocupar, iria ser presidente. Enfim, foi, mas com quem, meu Deus do céu? Com Sarney. Enfim, mas
ainda que com todos esses erros, a idade vai passando e a gente vai... e temos que incentivar essa juventude a realmente haver essa participação. Claro que eu sei que a legislação eleitoral você não pode ter 37 partidos, 32 representados no Congresso, dá nisso, etc. Tal, mas, ainda assim, eu acho que a gente vai evoluir, os cabelos vão ficando mais brancos, mas a gente vai continuando lutando, a gente vai continuando achando que o correto é isso mesmo. Eu acho que essa Comissão da Verdade, além, obviamente, professor presidente, além dela resgatar a história, né? Cada um conta a sua história, eu contei a minha, outros me antecederam contaram, posteriormente outros contarão. Esse resgate da história ele é importante para criar aquilo que vocês estão fazendo. É importante. Mas é importante, acima de tudo, para que a gente tenha consciência, não é? Porque muitos não participaram, não souberam, não conheceram. Quiçá, quantos daqui, eu sei meu irmão mais velho, o Udos, Carlinhos, podem conhecer a minha história, né? O Hélito Mangueira, os mais velhos, Marcelo Bonfim, a quem também rendo minha homenagem pela luta sua, que houve, etc. Agora, uma coisa é necessário registrar. Nós somos os pioneiros na luta pela redemocracia. Foram os estudantes de Sergipe. Foi a geração de 68. Foram aqueles que ingressaram na faculdade, depois todos eles se tornaram o prefeito, vice-prefeito, vice-governador, deputado. Foi essa geração que realmente participou, que lutou. É claro que depois houve uma operação, como disse o professor Josué, que ela foi mais emblemática, que foi a Operação Cajueiro, porque ela atingiu a parte física mais das pessoas, ela foi mais contundente, não é verdade? Mas essa geração da gente, a geração de 68, esses que começaram essa luta em Sergipe, esses que, como eu e tantos outros, né, resgatamos isso para a história, essa que é a verdade, realmente. Eu me sinto, por exemplo, um homem hoje, realizado dentro daquilo, faria tudo novamente. Eu não tenho nenhum prurido em dizer, eu faria tudo novamente, eu lutaria novamente, eu resgataria, porque só sabe, e aí fica a lição e termina e concluo dizendo, só sabe o que é uma ditadura quem passou pela ditadura. Só sabe o que é uma ditadura quem sofreu com a ditadura. Só sabe o que é uma ditadura quem viu a sua liberdade tolhida, o medo, o pavor, o temor. Essas coisas são coisas que precisam ser ditas, juventude. O pavor, o temor, o medo. Sim, o medo, por que não? Você não tinha liberdade. Uma coisa é você chegar em sua casa e ter a sua liberdade, você viver num regime democrático, você ter o direito do voto. Outra coisa é você viver sempre na expectativa do que seria o amanhã. Como é que vai ser amanhã? Eu vou ser preso ou não vou ser preso? Eu vou sofrer ou não vou sofrer? Eu vou ser torturado ou não vou ser torturado? Enfim, esse é um depoimento que eu presto com o maior orgulho que eu tenho dessa vida e que transmito isso à minha mulher, à minha esposa, aos meus filhos e aos meus amigos. E, acima de tudo, aqueles companheiros que comigo participaram, que comigo sofreram, que comigo fizeram, tinham como lema um Brasil melhor. E, em especial, não me permitam fazer isso. Sei que ele talvez se emocionou, render uma homenagem a esse homem público, que eu acho que Sergipe deve muito a ele, que é o Hélito Dantas Mangueira Marques. A mim sempre foi um condutor. A mim sempre foi o homem que me ensinou. A mim sempre foi o homem que me deu os livros para ler. A mim sempre foi o homem que disse qual é o caminho que eu devia prosseguir e seguir. Um abraço, muito obrigado. Doutor Benedito, bom dia. Meus cumprimentos pelo depoimento. Eu não tenho muitas perguntas, tenho pedidos de esclarecimento de sua participação e de outras pessoas, tá certo? Bom, a primeira coisa que vem à mente agora é sobre o Gildásio. Ele é vivo ainda? Eu procurei saber isso ontem, estava viajando, fui até para o enterro, e me lembrei, porque eu acho que é preciso que seja registrado. E aí mandei uma pessoa minha, né,
e na Secretaria de Segurança, e o retrato lá está. Quem era em 68 o secretário de Segurança Pública era Gildásio Barbosa. Mas a Comissão da Verdade pode. Porque o retrato está lá posto ele como secretário de Segurança. E foi ele que fez esse ato arbitrário, insolente e antidemocrático, de prender todos. Ele foi ordenado, na verdade é o seguinte, ele foi ordenado pelo 28BC, o 28BC não queria aparecer nas nossas casas, ele mandou os policiais civis que não tinham culpa nenhuma, e, pela madrugada, foram nas casas de todos nós, de Wellington, de Gama, de Chico, de Hipólito, enfim, eu não gosto de começar a falar, porque são tantos, né? E foram e nos prenderam, e vasculharam a casa, enfim, não foi... Se eu disser com você que foi com violência, não. Foi com a violência institucional. Né? Foi a violência do medo, do temor. Né? Uhum. Mas ele, eu não sei se ele é vivo, eu acredito, não sei se eu acredito até que não. Mais coisas sobre essa prisão. Nessa prisão, quem era o governador? Houve manifestação de apoio? Lá na Faculdade de Direito, houve também alguma nota de apoio da parte do diretor? O senhor lembra? Olha, eu me lembro de uma participação do reitor, né? Quando era para nos expulsar. Eu faltei até registrar isso. O reitor João Cardoso do Nascimento. João Cardoso do Nascimento foi um homem realmente que teve uma coragem inaudita. Porque depois que a gente veio de Ibiúna, né, eles queriam nos expulsar ainda. Quer dizer, você ainda é preso. E depois não vai ter que seguir, aí tem que ser expulso ainda. Né? E aí o Hélio foi estudar, se eu não me engano... foi antes, eu vou estudar no Ateneu, Mas, se não fosse o reitor João Cardoso, o diretor mesmo da faculdade, eu não me lembro bem, não. Como não me lembro, você podia perguntar, eu não me lembro quem era o delegado do Ministério do Trabalho, na época, em 68. Realmente não me lembro, porque eu era funcionário, o sítio veio com um boletim... Naquela época era um livro que você assinava, né? Falta. Eu ia ver a falta, porque eu não faltei. Eu estava preso. Não, o senhor não estava preso, não. Não, como eu não estava preso? Né? Porque não havia. O problema era esse. A ilegalidade era em todos os sentidos. No arco, era todos os sentidos. Ou seja, você era preso, era liberado 29 dias depois, e ninguém lhe dava satisfação e não mandava nenhum documento. E ainda, além de querer descontar os 29 dias de trabalho eu naquela época, revoltado, deixei realmente e também não fui mais lá. O senhor lembra quem tomou o seu depoimento? Sim, faltei registrar. Isso foi importante. Muito bom você ter me lembrado isso. Muito bom mesmo, porque eu tinha faltado o meu depoimento de madrugada, é preciso registrar isso, deixar o nome aqui registrado também, da arrogância, da forma truculenta, né? Que é o tal do Gildão, né? O Major Gildão. O Major Gildão, sei lá o que ele é hoje. Mas ele, além de fazer as coisas de madrugada, ele não... Porque aí você pergunta, qual é a diferença do dia para a noite? É que você está descansado, está deitado, dormindo, aí você deixa todos os companheiros que estão com você, daqui a pouco você é levado para uma sala lá em cima, entendeu? E aí é cercado, tinha gente da Marinha, tinha gente mas o Gildão que dava murro na mesa, que era o mais arrogante de todos, o tal do Coronel Gildão, realmente. Foi bom você ter me perguntado, que eu tinha me esquecido de fazer esse registro. Então, tinha pessoas de outras Forças Armadas? Tinha. Era uma comissão. Agora, o Gildão, pela arrogância, pela forma desrespeitosa com que ele tratava. Isso eu me lembro bem. Era aquele que xingava, maltratava, comunista, etc. O Gildão realmente era um expoente. E depois Gildão foi para Deso, não foi isso aí? Eu acho que foi, realmente. Foi, né? Certo. E como é que foi o processo? O senhor aceitou a advogada Ronilda porque não conseguiu advogado aqui e a OAB ofereceu advogado? Não. Esse processo é o seguinte, Ronilda não foi só, exceção de Gama, que me parece que contratou mas todos nós tínhamos Ronilda como... Ela era, salvo engano, aí eu não sei se ela era do partido lá em Salvador. Como o processo era lá, você não tinha como contratar advogado caro, mesmo que não tinha dinheiro. Segundo, para ir lá em Salvador, defender, etc. Ela já era, vamos dizer assim, uma advogada de presos políticos. Pronto, eu resumo isso. Ela era advogada de presos políticos, então houve contato. E todos nós outorgamos procuração, e ela quem foi que fez a defesa nossa. Era uma militante, na verdade, era isso. E ela se dedicava a essa causa. Eu tenho que render homenagem a essa mulher, realmente. E a OAB não ofereceu advogado, não?
Rapaz, essa história da OAB, às vezes eu não gosto nem que pergunte pelo seguinte. Você sabe que a OAB ficou a favor do golpe. A OAB Nacional ficou a favor do golpe em 64. E a OAB Há umas coisas que a gente pensa que não é verdade, e é. A OAB Nacional ficou a favor do golpe em 1964. Eu não estou dizendo isso da boca para fora, nem estou dizendo isso para mentir. Não. Infelizmente, eu sou advogado, amo, quis ser. Disse a vocês que tive uma frustração de não ser presidente da OAB, mas lá em 64 a OAB não ficou ao lado da democracia, não. Como não ficou algumas pessoas expoentes que depois se arrependeram, estilo Juscelino Kubitschek, que se iludiram, achavam que a revolução era coisa de 2, 3 meses e que passaria e pronto. O nosso Juscelino Kubitschek, um democrata que fez o que fez pelo Brasil, posteriormente, eu não quero aqui me divagar, mas se reúne na frente ampla com Jango, Juscelino, Lacerda. Não, esse Lacerda não. Esse realmente era de direita mesmo e não tem o que ser contestado. Mas todos eles depois se reúnem no Uruguai, e aí é quando que era para tentarmos redemocratizar esse país. E a OAB sergipana? Não me lembro, mas não teve nenhuma participação também, mesmo porque também. Eu relatei, né, que eu tentei ser presidente da OAB. A OAB Sergipana, naquela época, era dirigida por pessoas que não tinham nada a ver com o processo democrático. A OAB Sergipana, se eu não me engano, e na hora que quando eu me rebelei, era Gildo Garcia, não sei, mas eu me lembro bem que era o Gildo. A OAB era Gilberto Villanova, não tinha nenhuma. Não era uma OAB, vamos dizer assim, progressista, né? Não era. É porque tinha o exemplo da Nacional. Certo. O senhor citou a sua prisão juntamente com o Vieira, Antônio Vieira. É. Eu conheci, mas não sei nada. Eu não sei se as pessoas sabem. O senhor poderia puxar pela memória e falar um pouco sobre ele? Você lembra que ele tem pouco tempo que morreu? Ele faleceu recentemente. Vieira era uma figura, né? Um personagem que a gente tem que render as nossas homenagens. E eu me lembro, sabe como é? Que eu tenho até essa participação de ele ter participado do Congresso da UNE, porque nós estávamos nesse dia na livraria Regina, eu me lembro, eu tenho uma memória. E ele, então, mas Bené, eu não vou para esse congresso, eu sou funcionário do Banco do Brasil, como é que eu vou para esse congresso? Rapaz, faça como eu, veja aí um médico que lhe deu um atestado. Na verdade, é o seguinte, quem convenceu o Vieira, aí fui eu. Né? E ele aí conseguiu uma licença, ou usou de algum dia, mas era realmente... Ele era um homem, vamos dizer assim, muito reservado, não era um homem, vamos dizer assim, com a vida toda, mas era um lutador, era um sujeito que tinha... a luta democrática, Vieira participava, Vieira aconselhava, Vieira era uma pessoa que tinha uma enorme visão, né, democrática do país, etc. Ele, infelizmente, não vai poder depois, porque faleceu recentemente. Eu acho que ele foi professor de Josué, não é isso? Professor de economia, eu acho. Então, você teve um professor... depois ele entra na academia, ele segue, vai ser professor, etc. Mas foi um personagem a quem Sergipe deve muito. Antônio Vieira. Né? Antônio Vieira. Doutor Benedito, e como é que era... O senhor tem alguma informação sobre o serviço de segurança do Ministério do Trabalho aqui? Não. Todos os ministérios tinham, civis e militares tinham. Mas eu não vou aqui mentir para você que tivesse. Eu gostaria até de resgatar depois de dizer quem era o delegado na época, porque, obviamente, que esse delegado teve a participação a me dar essa solta toda. Mas eu confesso que eu não tenho... Não sei se era assim, não sei. Não vou aqui citar o nome, já que eu não sei, entendeu? Nesse ponto, a minha memória falha. Certo. O senhor pode falar um pouco sobre o clima do processo em Salvador? Olha, repare bem, a Noblar cuidava muito bem da gente, a gente ia para as audiências, participava, etc., né? Até o dia que houve realmente o julgamento. O julgamento, você é um réu como outro qualquer. Você se senta, ele pergunta... Você, como réu, onde estava o tempo que foi a acusação? Isso, ele acusa, e o militar sobe lá na tribuna e diz o que quer, diz que você queria... E o pior de tudo é isso, né? Porque
é você ser acusado daquilo pelo qual você lutava, né? Porque o militar, quando lhe acusa de você ser antidemocrático, que queria a implantação do regime comunista, de que nós não tínhamos, vamos dizer assim, essa brasilidade que a gente demonstrava na luta efetiva pela volta da democracia, né? Era uma inversão de papéis, porque as pessoas lhe acusavam daquilo pela qual você estava lutando. Realmente é doloroso, e de qualquer maneira, você tinha a perspectiva, o seguinte, se você fosse condenado, você já saía dali para uma prisão militar, e ia cumprir pena. Então, graças à defesa da nossa advogada, nós fomos absolvidos, graças a Deus. Certo. Voltando ainda à prisão, o Centro Acadêmico Silvio Romero emitiu alguma nota também. Lembra quem era o presidente da época? Nós estávamos presos, eu acho. Exato. Uma coisa que me chamou a atenção foi isso de o senhor ter falado sobre os protestos familiares enquanto vocês estavam presos. Não havia a menor condição de você, já não acho que no final, não sei se houve, mas na verdade você era preso, não dizia por que você era preso, porque estava preso, não é? Qual era a acusação que fazia com você? Era uma coisa muito vaga, né? No caso, por tentar reorganizar o Partido Comunista Brasileiro. Essa era, vamos dizer assim, o mote, esse era o tema. Certo, mas na prisão lá no Rio de Janeiro. Então, não, no Rio não, de São Paulo, no presídio Tiradentes, que foi destruído. Mas o senhor falou isso quando esteve lá no Rio, foi transferido, ficou com o grupo do Rio. Não. Ah, sim. E os familiares aqui. Essa foi a passagem assim, mais terrorista de minha vida, realmente. Você não imagina o que é estar de madrugada numa cela no presídio Tiradentes e, como eu disse a você, nem a solidariedade humana dos companheiros, que nós somos divididos, e ficou só eu e Gama numa cela, não sei. Porque é o seguinte, vinha aquela fila, você para essa cela, você para essa. E, em algum momento, seccionaram os colegas e aí tivemos que ficar, eu e Gama, com o pessoal do Rio de Janeiro, que eram os mais perseguidos. E aí foi uma noite de terror, realmente. Certo. Vamos falar um bocadinho, lembrar um bocadinho mais sobre o Ateneu. Uhum. O senhor é tesoureiro. Da USE, né? Da União Sergipana dos Estudantes Secundários. Eu fui eleito em Propiá, tesoureiro da União Sergipana dos Estudantes Secundários. E depois fui eleito também tesoureiro do primeiro DCE, do Diretório Central dos Estudantes, da Faculdade de Direito, da Universidade Federal de Sergipe. Fui. Agora, por que foi escolhido Lagarto? Não, Lagarto. Me confesso sinceramente que não sei por que foi Lagarto, entendeu? A USE fez o seu congresso lá em Lagarto. A razão, o motivo, o móvel disso, eu não sei. Só sei que, quando chegou em Lagarto, houve esse incidente, né? Extra-congresso, né? Um bandido que, como eu disse, apunhalou o Hélito, e aí as forças políticas de Lagarto se dividiram, uns apoiando e outros contrários, né? Porque foi uma coisa que teve uma enorme repercussão. Nosso companheiro Hélito, que aqui se encontra presente, veio para o hospital para ser operado, etc. E, então, nós não tínhamos condições mais práticas até porque tomou um cunho político, né? Na medida que as forças políticas se dividiram. E aí, como eu disse, Cleto Maia, em Propiá, que era um homem progressista, mais de esquerda, se ofereceu para que a gente concluísse o congresso em Propiá. Certo. E a relação da direção do Ateneu com os estudantes na sua época, como é que era? O senhor lembra? A gente estava iniciando, né? Era o Hélito, era o centro lá, acadêmico, né? Mas não tenho maiores lembranças. Não incomodava, não? Não. Tolhia? Não. Não me lembro. Não me lembro realmente nessa atuação lá na Faculdade de Direito, não me lembro, não. Havia uma luta, né, que era a Faculdade de Direito e Tobias Barreto, né, e o Colégio Tobias Barreto. Assim, uma luta no bom sentido, quem estudava no Tobias, não gostava de quem gostava. Enfim, mas não que eu me lembrasse de alguma perseguição, de algum tipo de um processo antidemocrático. Isso eu não me lembro realmente, não. Certo. O senhor falou que as duas forças eram
O PCdoB, o PCB e a AP. AP. Qual a correlação de forças entre os dois grupos? Assim? 80% do Partido Comunista, 20% para a AP. Certo. Se é que tinha. Nós éramos majoritários. Porque é o seguinte, a Faculdade de Direito, essa turma de 68, quando entrou, na 66, que marcou essa geração, como eu disse, a partir do próprio desfile que nós fizemos em Aracaju, que foi sui generis, né, que marcou realmente uma posição. Esse pessoal é um pessoal realmente de luta, de esquerda, a favor do regime democrático. E a AP era mais uma facção que sempre foi bem mais radical, né, através de João Bosco Hollenberg Couto, de sua mulher, entendeu? Ana Curtis, e era minoritária mesmo. Nas eleições que a gente fazia, como foi a do DCE, nós vamos dizer, preenchemos praticamente todos os cargos. É interessante, interessante. Tem mais uma coisinha aqui. Fique à vontade. Esse trote politizado, houve mais desse trote politizado? Rapaz, que eu me lembro, não. Foi nós mesmos, realmente. Nós começamos, iniciamos, marcamos posição, entendeu como é? Porque, entendo, os trotes naquela época eram mais trotes de brincadeira, de deboche, das pessoas que, né? Só para você ter ideia, eu me lembro, como era o nome dele? Ele era um sujeito mago, danado. E isso foi antes de mim. E foi o primeiro trote da primeira turma que passou em medicina, né? Uhum. E o nome, ele era Maguerma. Aí você botou o primeiro cadáver da Faculdade de Medicina, entendeu? E ele todo. E me esqueço o nome dele agora. Mas eu me lembro dele. Então era um trote assim, que a população participava, que a população, né, ia. E aí foram surpreendidos com o trote político nosso, entendeu? Com o trote político nosso, em que todos amordaçados, né, com a baita, todos vestidos de preto, amordaçados, um tambor na frente tocando. Então, nós passamos a dar essa conotação política. E daí para adiante, essa turma dessa geração nossa foi uma turma realmente que sempre lutou pelo processo democrático, ressalvando que aqueles que eram contrários também sempre nos respeitavam. Interessante, porque os trotes depois terminaram virando internos às instituições, né? Não, e naquela época os trotes eram públicos, talvez até pelo número menor de gente, né? Desfilava pelas ruas, etc. As pessoas iam ver. Primeiro porque iam ver porque tinham orgulho de ver seu filho participando do trote, já que tinha passado na faculdade, né? E depois porque, entendeu? Realmente ele tinha essa conotação, vamos dizer, do reconhecimento aos pais, etc. Tal. Mas o nosso não. O nosso já começou a tomar um outro diapasão. É interessante, interessante. E o senhor pode falar mais sobre a greve de fome, que também é outra forma de protesto, né? E como? É outra forma de protesto e de sofrimento, meu amigo. Você de fazer greve de fome. Teve repercussão. Você já estava sem se alimentar em Ibiúna, né? Que a gente já passou uns 2 dias lá em Ibiúna, como disse a você. Eu me lembro que tinha açúcar assim, eu pegava açúcar e jogava na boca, entendeu? Porque aqui que ia servir alguma coisa, porque, repare bem, você já imaginou uma coisa organizada por estudante, né, para servir de café da manhã, janta, né, professor José? A coisa já era desorganizada em si próprio. E aí, daqui a pouco, você já não comeu lá 2 ou 3 dias, já fez uma viagem traumática, e depois você chega na prisão, mas era a forma que a gente tinha de protestar, realmente. Eu me lembro que foi... E que tem um determinado momento que nem eu me esgueirando pela parede não me levantava mais, entendeu? E aí, um sujeito... Vê como as coisas são. Agora me vem a memória. Sempre tem alguém lá e começou a vender uma mariolazinha assim, entendeu? E quem tinha o dinheiro, um policial daquele qualquer, conseguiu uma mariola. Aí você mordia aqui uma mariolazinha assim. A mariola nunca rendeu tanto, uma mariola desse tamanho. Passava o dia todo roendo a mariola, porque tinha açúcar, para ver se você conseguia se manter em pé. Até que a gente sensibilizou pela movimentação do pessoal de Aracaju, né? Lá também, que eu me esqueço o nome do advogado também, que se mobilizou por lá, entrou com... Adalberto, pronto, professor Adalberto, o doutor Adalberto, lá em São Paulo, não sei se chegou a entrar com algum habeas corpus, algum pleito de liberdade, mas o professor Adalberto é uma pessoa também que a gente tem que render essas homenagens. Ele tem mais memória do que eu nesse sentido. E essas suas prisões, houve repercussão na imprensa aqui local? Nenhuma. A imprensa local praticamente não tinha, vamos dizer assim,
Não tinha. As coisas eram feitas, né? Eu vou lhe contar, por exemplo. Agora me vem à memória, por exemplo. Antônio Jacinto Filho foi um enorme companheiro nosso, uma pessoa assim que eu tenho uma enorme admiração, era uma amizade que eu tinha por Jacinto. E Jacinto, então, eu já tinha deixado a faculdade, o Ministério do Trabalho, e aí abri um escritório. Foi bom você ter me perguntado, que me veio à memória. Eu, o Hélito Paixão, que ali se encontra presente, e o Hélito Paixão e Jacinto. Aí abrimos um escritório no edifício Maiara, e, naquela época, tinha a figura do solicitador acadêmico, né? O solicitador acadêmico podia assinar conjuntamente com... A Elisiária há de se lembrar disso. Você podia assinar contando que o advogado assinasse com você. E, no caso, quem nos ajudou também em renda às homenagens era meu compadre, meu amigo, meu irmão, Antônio Góes. Antônio Góes era advogado, assinava como advogado, e nós nos responsabilizávamos porque assinávamos a petição conjunta com ele, não é verdade? E aí a gente procurou viver na vida, procurou ganhar algum dinheiro, etc. E vale a pergunta pelo seguinte: nessa época, Jacinto era presidente do Sindipetro, do sindicato, mas com sede em Alagoas. Depois é que o Sindipetro veio para aqui. Era Sergipe, Alagoas, mas a sede era em Alagoas. Ele aí foi preso. Foi preso em Alagoas, foi processado em Alagoas, não é? E foi absolvido na primeira instância. Como a gente teve na primeira instância, ele também foi processado lá. E já era estudante da Faculdade de Direito. Pois bem, e aí Jacinto, que era um bonachão, etc., já tinha sido absolvido, não teve a preocupação de procurar ver o recurso que foi feito para a 4ª Região Militar, que era em Recife. Porque também no nosso processo houve recurso. Nós ganhamos, mas houve recurso que foi mantido depois no Superior Tribunal Militar. Não deixou de... O fato de você ser absolvido não quer dizer que os procuradores, os representantes do Ministério Público, na época, procuradores, que eram os oficiais, não recorressem. Então, Jacinto, um belo dia, não é, deixou assim, achou que não daria nada, e quando a Polícia Federal, então, começou a nos procurar. É um fato aqui que eu me esqueci. E na Faculdade de Direito, né? E a Polícia Federal está atrás de vocês e tal. Eu saí com o Jacinto, era muito amigo dele, depois ele explica até a homenagem que rendi. Aí saí com o Jacinto e fomos e nos homiziamos, assim dizendo, no Cacique. Aí ficamos ali no Cacique, numa mesa de canto, e aí chegavam as informações, a gente conseguiu tal. Aí foram lá, a gente tinha o escritório do edifício Maiara, vasculharam, etc. Era eu, o Hélito e Jacinto, volto a repetir. E eu fiquei com o Jacinto o tempo todo, né? E Jacinto, então, procuramos saber a notícia, que ele tinha sido condenado, olha só, no recurso em Recife. Ele tinha sido condenado no recurso em Recife. E aí não tinha mais jeito, a Polícia Federal estava procurando já para ele cumprir a prisão. Eu lembro como hoje. Uns 2 conhaques com ele. Disse, rapaz, você vai ter que se entregar. E aí saímos pelo fundo do Cacique Sá, pegamos ali aquela padaria, a Polícia Federal era ali, perto da rodoviária, onde hoje até destruíram aquela casa que foi até negócio rural, que foi da CNI, enfim. E aí levei até ele lá, só, eu não vou entrar, porque daqui a pouco vão me prender também, né? Entendeu? Aí ele se apresentou, se entregou, cumpriu pena, foi cumprir pena em Maceió, foi Recife, não lembro bem se foi Maceió ou Recife, mas para mim foi Maceió. Depois nós conseguimos transferir ele, que ele viesse até aqui em Aracaju, onde ele terminou de cumprir, mas ele cumpriu mesmo a pena. Cumpriu a pena. Posteriormente, nós todos nos coletizávamos e ajudávamos ele e a família dele. Eu entrei com a reclamação trabalhista, eu era um advogado atuante no campo trabalhista, falsa modéstia. Entrei com a reclamação trabalhista para que ele fosse reinserido na Petrobras, porque ele também foi demitido da Petrobras, que ele era da Petrobras. É bom que isso existe, já que ele é um homem morto. Mas ele também foi um sofredor. E ele aí, a gente ganhou a ação, depois ele foi, né, voltou para a Petrobras, foi indenizado, graças à atuação de Benedito Figueiredo, que termino por homenageá-lo quando inaugurei o presídio, quando era secretário da Justiça. Fui eu que coloquei o nome, Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho. Tenho muito orgulho de dizer isso. Como também relato, como também digo. Quando ele fez... É porque essas coisas é bom que vocês perguntem, que vai puxando. Quando ele fez o concurso para juiz de direito,
Ele passou no concurso de juiz de direito de Sergipe e o governador Augusto Franco não o nomeou. O perseguindo não nomeou. Nomeou outros que estavam muito menos colocados, porque naquela época se seguia a lista. E Augusto Franco não nomeou, perseguindo Antônio Jacinto Filho, que fez o concurso e foi aprovado para o concurso de juiz de direito de Sergipe. Esse fato também precisa ser registrado. Isso é interessante, muito interessante. A perseguição, sabe, ela se dava de 1000 formas. Essa era uma forma. Você podia fazer um concurso, passar e não ser nomeado por perseguição. Não, esse é comunista, não vou nomear. O senhor tem na memória mais casos como esse? Pronto. Me relembra aqui o Hélio, que ele chegou, ele era um homem inteligente, ele passou em segundo lugar no concurso. Em segundo lugar e não foi nomeado. O senhor tem na sua memória mais casos desse tipo? É que você puxando, assim, eu me lembro, mas eu não. Não. É porque o senhor está puxando e eu também estou puxando. Mas você está puxando no bom sentido. Eu estou me lembrando, estou até agradecendo. Agora, não me lembro de caso específico dele, não. O de Jacinto foi emblemático porque foi uma coisa assim que traumatizou, né? Porque ele. Você de fazer um concurso, passar em segundo lugar, precisando, etc., e você de não nomear é uma coisa que realmente não engrandece nenhum sergipano, nem nenhum governador. O Jacinto deu a entrevista para uma monografia orientada pela professora Adélia. Uhum. E ele foi dos estudantes de direito que eu ouvi ou li sobre o que eles disseram sobre a faculdade de direito. É o mais duro. Ele diz que todo mundo lá, quase 100% dos professores eram reacionários e não sei o quê. É mesmo assim? Foi mesmo assim? Na verdade, não era um progressista, não. É que acolá você tinha um Bonifácio Fortes, Silvério, Bonifácio Fortes, Jussara Leal também. Agora, eles podiam até não serem professores, mas assim, progressistas, mas não eram perseguidores. Justiça também se faça. Não eram professores de, por exemplo, Benedito Figueiredo, Hélio Mangueiro, Hélio Paixão, são comunistas, são isso, aquilo, lutam contra, e aí eu vou dar, você faz uma prova, faz um exame, normalmente oral, eu não vou passar, eu vou reprovar. E isso não existia. Existia um pensamento, vamos assim, divergentes, políticos, vamos dizer assim, reacionários para a gente, pelo menos essa é a visão da gente, mas não perseguidor. Não sei se ele, como Jacinto deve ter dito nesse depoimento, ele via realmente que a maioria realmente da faculdade de Direito não era. Mas aí a gente revolucionava, porque quem fazia a faculdade de Direito eram os estudantes. A gente fazia greve, entendeu? A greve era greve mesmo. Era uma força política que a gente tinha, que era uma coisa assim inaudita. Nós conseguimos, como eu disse, volto a repetir, não elegemos o Hélio Paixão, depois ele foi prefeito de Aracaju, em outra conjuntura, mas elegemos o Jonas Amaral. Jackson já não foi da minha turma e da nossa geração. Jackson já foi uma situação privilegiada dele próprio. Jackson era um homem que... Mas não foi da nossa turma, nem foi da nossa geração. Né? Ele veio depois, posteriormente, né, na segunda leva. Certo. Doutor Benedito, outra coisa. Voltando ainda para a sua prisão, por acaso, Antônio Góes, esse que o senhor mencionou, é o mesmo professor de Direito, depois desembargador, e ele teria visitado o senhor lá no 28? José Antônio de Andrade Góes. Esse teve a coragem de ir. José Antônio de Andrade Góes, meu compadre, meu irmão, um dos maiores amigos que eu tive na minha vida, realmente. Até porque fomos criados juntos na rua Itapuranga, né? A casa dele era contígua à minha. E ele teve a coragem de ir lá visitar. Não deixaram, mas ele foi, entendeu? Ele foi um dos poucos, entendeu? Teve mais, então? Não sei, não lembro. Mas eu me lembro dele perfeitamente. Para render as homenagens a ele, onde ele estiver, realmente ele era um homem excepcional, realmente. Nessa época ele era advogado, né? Ele era advogado. Depois é que ele faz o concurso de juiz de direito, passa, vai ser nomeado para Tobia Barreto. Certo.
O senhor lembra, só para terminar mesmo, Fica à vontade. o senhor lembra de que greves o senhor participou, de quantas greves? Rapaz, eram tantas. Eu me lembro que a gente tomava a faculdade de filosofia, chegava lá. Pronto, agora eu me lembro, foi o primeiro discurso que eu fiz. Num banco na faculdade de filosofia, onde hoje é o IPS. E aí revolucionar aquilo tudo e tal. E depois tomamos o Ateneu, não é? Tomamos o Ateneu e fizemos greve não sei quantos dias aqui em Sergipe. Quanto estudante de direito? Depois tivemos na Faculdade de Direito um júri simulado de Vladimir Palmeira, eu também fui para esse júri. Fui advogado. É por isso que eu chamo você sempre de meu guru, até porque você tem essa. Além de ser realmente, você tem uma memória mais acentuada, quiçá até pelo sofrimento. E o nome do médico que ajudou o senhor a. Que dispensou, se não lembra mais. Não lembra mais. Isso foi Costa Pinto. Salvo engano, foi Costa Pinto. Costa Pinto. Foi Lucílio Costa Pinto. Que ele me deu esse atestado, entendeu? Depois não estava querendo perseguir, porque o senhor deu o atestado também, por que o senhor fez isso? Ele foi para o congresso da UNE, entendeu? Uhum. Mas foi Lucílio Costa Pinto, se eu não me engano, era muito amigo, porque ele era médico do IAA, instituto do qual meu pai era funcionário. Eu fui pedir a ele. Não sei se disse a verdade a ele. Sabe? Agora, que pediu o atestado, pedi. Que ele me deu, me deu. E aí botei o atestado lá no Ministério do Trabalho e viajei. Né?